Então, é nesse sentido que tem lá o Sócrates faz a pergunta, ok? Vamos ler ela novamente. Né? Porventura, refletiste como o demiurgo que fez os sentidos modelou com muito mais esmero a faculdade de ver e ser visto? Aí o Glauco responde, não. Mas repara, observa o seguinte aqui, que é uma pergunta bem grande. Né? O Sócrates vai perguntar, a audição e a voz precisam de qualquer coisa de outra espécie para, respectivamente, ouvir e fazer-se ouvir? De tal modo que, se esse terceiro fator não estiver presente, a primeira não ouvirá e a segunda não será ouvida? Aí o Glaucon responde, não preciso de nada. Vamos seguir para ver se a gente entende melhor. Julgo que não há muitas outras faculdades, para não dizer nenhuma, que necessitem de tal coisa. Ou podes mencionar alguma? Eu, não, respondeu Glaucon. Né? Mas quanto a ver e a de ser visto, não pensas que necessite disto? Como assim? Olha só, ele está querendo postular então um intermediário. Parece que na audição, no falar e no ser ouvido ali, não é necessário, mas a princípio aqui haveria um intermediário para você ser capaz de ver, ok? Ver e ser visto precisa de um intermediário entre a sua capacidade de ver, né? Você como ser humano ver, e o objeto lá ser visto, existe um intermediário que proporciona a visão, ok? Aí ele continua, como assim? Ainda que exista nos olhos a visão, e quem a possui tente servir-se dela, e ainda que a cor esteja presente nas coisas, se não se lhes adicionar uma terceira espécie, criada expressamente para o efeito, sabes que a vista nada verá e as cores serão invisíveis. Que é isto a que te referes? Veja interessante aqui, gente. É aquilo a que chamas luz. Dizes a verdade. Então a luz olha só, uma teoria, por assim dizer, platônica a respeito da luz. E há uma coisa aqui meio que da ótica platônica por trás dessa coisa aqui. A ótica desenvolveu na Idade Moderna, sabe? Exatamente com base na ideia de luz. E muita gente não tem uma compreensão muito legal de Platão, acaba pensando que Platão não tinha nenhuma noção sobre isso. Aqui a gente já vai observar que Platão não era tão inocente assim. Ele sabia que era a luz, que era a base da nossa visão, ok? Da gente ser capaz de enxergar as coisas. Veja aí. Esse seria então o terceiro, né? Entre o olho e o objeto lá fora, existe um terceiro que é a luz, ok? Aí, por conseguinte, o sentido da vista e a faculdade de ser visto estão ligados por um laço de uma espécie bem mais preciosa do que de todos os outros, a menos que a luz seja coisa para desprezar. Aí Glaucon responde, a verdade é que está bem longe de ser desprezível. Sócrates, qual é, dentre os deuses do céu, aquele a quem atribui a responsabilidade deste fato, de a luz nos fazer ver de maneira mais perfeita que é possível, e que seja visto o que é visível? O mesmo que tu e os restantes, pois é evidente que estás a perguntar pelo sol. Veja só que interessante, gente. A luz vem de onde? Né? Muita gente atribui a Platão uma teoria muito inocente sobre como o ser humano enxerga, que é basicamente a ideia de que a luz está saindo de dentro do olho e capta a coisa lá fora e a gente é capaz de perceber. Mas aqui não. Aqui a gente observa claramente que Platão tinha uma noção assim de uma fonte de luz, que é o Sol. Okay? A partir dessa fonte de luz, que basicamente ilumina as coisas ao nosso redor e ilumina a gente, é que a gente é capaz de enxergar. Okay? A gente não é capaz de enxergar. É claro que a teoria ainda está muito simples. Só na Idade Moderna a gente vai conseguir desenvolver uma teoria óptica propriamente. Mas aqui a gente já está observando claramente que Platão não é tão inocente assim quanto a gente imaginava.
tá? Já está aqui por trás dessa teoria aqui uma certa ótica, tá bom? Óptica, para ser mais claro, né? Que ótica é sobre o ouvido, óptica é sobre a visão. Então, vamos tentar ver aqui como que a gente poderia entender. Acaso a vista não se encontra na seguinte relação para com Deus? Qual? A vista não é o sol, nem ela, nem o sítio onde se forma a que chamamos os olhos. Pois não. Mas são, segundo creio, de todos os órgãos dos sentidos, os mais semelhantes ao sol. Por trás disso daqui, envolve uma teoria talvez vinda já de Empédocles, quem sabe, né, que é aquela ideia de que a gente só os semelhantes podem entrar em contato um com o outro. Por isso há uma teoria aí de que o Sol seria semelhante à vista. Mas não quer dizer, por exemplo, que assim como o Sol emite luz, o nosso olho também está emitindo luz, exatamente, tá? E o poder da visão que possuem, né? No caso, os olhos, né? O poder da visão que os olhos possuem, que lhes é dispensado por ele, pelo Sol, não é como se transbordasse de lá, né? Se transbordasse do Sol. Okay? Aí ele vai lá e diz, absolutamente. Porventura, o Sol, que não é a vista, mas sua causa, não é contemplado através desse mesmo sentido? Assim é, respondeu ele. Vamos fazer a leitura aqui para você observar com clareza como que a gente já tem a analogia entre o Sol e o bem. Vamos lá. Podes, portanto, dizer que é o Sol, que eu considero filho do bem, que o bem gerou à sua semelhança. Olha só que coisa estranha, né? Essa ideia de que o Sol é gerado pelo bem, pela ideia de bem em si. É estranha essa compreensão de Platão. Parece que o Sol só existe porque participa da ideia de bem em si. Será? O bem em si que está gerando o Sol? Será que tem uma teoria forte ontológica por trás disso aqui? Enfim, continuando. O qual bem é, no mundo inteligível, em relação à inteligência ao inteligível, o mesmo que o Sol no mundo visível em relação à vista e ao visível. Veja que há uma comparação. Então, o mesmo que o bem é para o mundo inteligível, o Sol é para o mundo sensível. Ok? E aqui a gente já observa claramente a separação entre dois mundos. Mundo inteligível, mundo sensível, o visível ali no caso, né? Tem o mundo da inteligência, o mundo das ideias. E você tem o mundo da inteligência, o mundo das ideias e mundo visível, mundo sensível, das sensações. Aqui você já tem uma separação forte entre dois âmbitos, dois mundos, ok? Então você tem, assim como você tem a percepção do mundo sensível pelo sol que ilumina as coisas, e a gente percebe as coisas ao nosso redor, a gente vai começar a ter a ideia de que eu só consigo inteligir as ideias porque o bem em si ilumina essas ideias, ok? Mas isso vai ser explicado logo agora. Como? Explica-me melhor, né? No caso, Glaucon perguntou. Sabes que os olhos, prossegui eu, quando se voltam para objetos cujas cores já não são mantidas pela luz do dia, mas pelos clarões noturnos, veem mal e parecem quase cegos, como se não tivessem uma visão clara. Veja então que a luz ela tem um papel importantíssimo aí para a capacidade da visão. Exatamente, o Glauco responde. Mas quando se voltam para os que são iluminados pelo sol, acho que veem nitidamente e torna-se evidente que esses mesmos olhos têm uma visão clara, sem dúvida. Portanto, relativamente à alma, reflete assim: quando ela se fixa num objeto iluminado pela verdade e pelo ser, compreende-o, conhece-o e parece inteligente. Porém, quando se fixa num objeto ao qual se misturam as trevas, o que nasce e morre, só sabe ter opiniões, vê mal, alterando o seu parecer de alto a baixo e parece já não ter inteligência. Repara aqui então o fundamento da analogia, ok? Porque assim como eu estou sendo iluminado para conhecer as coisas ao nosso redor, que através dos cinco sentidos, né, no caso da visão,
Da mesma maneira, eu tenho uma compreensão do mundo das ideias, porque a verdade me ilumina, tá? A verdade vai ser tratada aí com uma certa paridade com a luz, antes de mais nada. O bem em si é como o sol, a verdade vai ser como a luz, ok? Aí ele fala, parece, realmente. Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis e dá ao sujeito que conhece esse poder é a ideia de bem. Okay? Só para entrar um pouquinho antes aqui, para comentar, veja aqui que há na nota de rodapé, há exatamente a comparação entre os dois mundos, o mundo visível e o mundo inteligível. Okay? E aqui a gente observa claramente a distinção entre o mundo visível e o mundo inteligível. A analogia corresponde então lá do Sol, né, com a ideia de bem, a luz com a verdade, os objetos da visão com objetos do conhecimento. No caso, o objeto da visão são as cores. Interessante observar que as cores eram entendidas como propriedade das coisas no mundo antigo, tá bom? Não é como hoje a gente entende que as cores são como que uma propriedade subjetiva interna da, do aparelho cognitivo humano. Hoje a gente entende dessa maneira. Mas para eles não, as cores eram do objeto lá fora. Existiam as cores lá nas coisas, tá bom? Senão a gente perde um pouquinho o foco aqui da coisa. Se você for pensar que as cores estão simplesmente na minha cabeça, né, como muitos pensam hoje em dia, você vai perder aqui a noção. Né? O objeto do conhecimento não está na minha cabeça. O objeto da visão não está na minha cabeça. O objeto da visão é lá fora. As cores são propriedades das coisas. A questão é bem importante porque, assim como as cores existem independentemente do ser humano, como propriedade das coisas, certo? Assim também as ideias vão existir independentemente do ser humano. Daí que a gente tem lá que o ser humano tem acesso a essas cores através da luz. Né? A luz vai lá, que vem do sol, bate nos objetos. A gente tem acesso, através da nossa visão, a essas cores que são dos objetos. Ok? Essa não é a teoria que a gente tem hoje, tá? Mas é a teoria que se tinha naquela época. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá, então, que as ideias, né? O bem em si ilumina, digamos, as ideias, as outras ideias, a ideia de cavalo, a ideia de casa, a ideia de ser humano, e várias outras ideias que estavam ao redor lá. A ideia de bem em si ilumina essas ideias, ok? E através, então, dessa iluminação que vem do bem em si, nós temos, então, uma certa projeção, né? Essa projeção vai ser como que a verdade. Veja que o Sol ele se projeta através da luz que vem até nós. O bem em si se projeta através da verdade. E a gente tem lá, através dessa projeção do bem em si, que é a verdade, a gente tem o conhecimento das ideias. A princípio, a maneira como eu estou falando parece um pouco poética e tal, mas não é exatamente poesia. Eles estavam realmente propondo toda uma teoria de como o conhecimento funciona. Pense que aqui o pessoal estava iniciando, tentando, se esforçando lá, não tinha nenhuma explicação anterior. Eles eram os primeiros a tentar explicar como é que a gente conhece as coisas. A primeira explicação foi basicamente essa, tá? De que a gente tem lá uma iluminação de um bem em si que a gente digamos, ele está inteligindo por causa dessa iluminação, ok? E a gente tem lá todos os outros paralelos aqui que você pode dar uma pausa e ver com mais calma, ok? Vale lembrar que essa noção é interessante porque ela não, essa analogia do sol e do bem, da iluminação e tudo mais, óbvio que vai ser muito reutilizado depois no neoplatonismo e no pensamento cristão, principalmente de Santo Agostinho. Né? Agostinho vai defender lá a doutrina da iluminação. Só que ele vai substituir algumas coisas aqui. O bem em si, por exemplo, para Agostinho, vai ser associado a Deus. Okay? Deus vai ser o bem em si, que ilumina através da verdade, que vai ser Cristo. Olha só, Cristo não é a verdade? Caminho, a verdade e a vida? Olha só. Então, o bem em si vai iluminar através da verdade
o nosso intelecto. E assim nós somos capazes de entender as coisas. Assim é explicado por que a gente é capaz de ter ideias sobre as coisas. Porque existe um ser absoluto, que é o bem em si, que é o próprio Deus, que ilumina através da verdade o nosso conhecimento. E perceba que isso vai ser reutilizado por Agostinho depois. Platão, e de imediato aqui, Platão não tem esse pensamento. Tá? Platão, como eu já comentei anteriormente, ele tem uma teoria da reminiscência, okay? Que vai envolver uma ideia de reencarnação e tal, e a gente está meio que sendo iluminado pelo bem em si, mas é só para a gente relembrar coisas que a gente já vivenciou antes em vidas passadas, não exatamente em vidas passadas, mas no caminho entre uma vida e outra, a gente acabou passando pelo mundo das ideias. E é até interessante falar sobre isso, da questão da teoria da reencarnação de Platão, porque essa teoria da reencarnação parece supor realmente que esses dois âmbitos, mundos aí, mundo da ideia e mundo sensível, são na verdade duas realidades mesmo. Enquanto a gente está aqui no mundo sensível, a gente só está relembrando coisas que a gente estava lá no mundo, que a gente viveu quando a gente estava no mundo das ideias, ok? Então isso separa um pouco a coisa, os dois âmbitos. Repara, você está lá, né? Vamos botar aqui, você está lá numa vida tal, né? Você sai dessa vida, você está no mundo físico, mundo sensível, que é esse mundo ao nosso redor. Você está preso aqui, né? A sua alma está presa a esse corpo, mas quando você morre, a alma sai do seu corpo e vai para o mundo das ideias, e dá uma passadinha por lá pelo mundo das ideias, ok? Então você está aqui. Nesse momento você tem o conhecimento das ideias em si, eternas e imutáveis, e depois você retorna, né? Num dado momento você retorna para o mundo concreto. Aqui, nessa situação aqui, você tem uma possibilidade de se lembrar do que aconteceu aqui em cima, no mundo das ideias, tá? Nesse caminho intermediário aqui. É nesse sentido que você se lembra das ideias eternas e imutáveis, porque você, uma vez no passado, já passou por essa situação. Gente, é muito complexa essa teoria da reencarnação de Platão, a teoria da reminiscência. Eu estou simplificando pra caramba aqui. Existe o mito de Er, que está bem no finalzinho da República de Platão, bem lá no último livro, no finalzinho da República de Platão. O mito de Er descreve como seria, né, esse processo de se relembrar de vidas, não é exatamente de vidas passadas. Observa essa questão, não é que ele está lembrando aqui, ó, da vida passada exatamente. Ele está lembrando daqui de cima, do momento de transição entre uma vida e outra, digamos assim. Nesse momento de transição, você está lembrando então de que você esteve em uma outra realidade, que teve a oportunidade de contemplar o bem em si, a sua alma estava lá contemplando o bem em si. Nessa situação é que você está tendo ali digamos, um acesso às ideias. Aí depois, quando você retorna lá, você retorna para o mundo, você pode relembrar aquilo que aconteceu aqui em cima, tá bom? É isso que vai acontecer então na teoria da reminiscência platônica. Falando aqui de uma maneira bem simplista ainda, há muito detalhe por trás disso tudo aqui, mas é só para a gente ter uma ideia, tá bom? Quando ele fala então aqui da iluminação do bem em si, é só para a gente meio que se lembrar, tá? E a verdade, essa verdade que está iluminando aqui, é aletheia, né? Letes é esquecimento, quando uma coisa está obscura, né? Como pode dizer? Está encoberta, ok? Quando a gente se esquece de alguma coisa, é porque tem uma ideia lá dentro, mas ela está meio que encoberta, a gente não tem acesso cognitivo a ela, né? Então a gente esquece. Então, é isso que acaba acontecendo quando a gente volta para o mundo, né? Depois de ter lá no mundo, estar lá no mundo das ideias, quando a gente volta, a gente passa por um rio chamado Letes, né? Basicamente, que é o rio do esquecimento. Quem bebe daquele líquido ali, da água daquele rio, no momento do retorno, ok? Aqui, ó, está no momento do retorno. Deixa eu botar até de uma outra cor aqui. Aqui, no momento do retorno, tá? Quem está ali
nesse momento do retorno, bebendo da água do rio Létis, esquece. Okay? Mas quem bebe pouco desse rio, né, por causa da sede, sei lá, esse caminho do retorno é muito longo, então você acaba bebendo a água do rio Létis e acaba esquecendo de tudo que você vivenciou, de tudo que você conheceu nesse caminho intermediário aí, né, nesse caminho intermediário. Observa que quanto menos você beber dessa água, mais você vai se lembrar. Tá? É mais ou menos isso que está por trás da teoria da inteligência de Platão. Né? Basicamente, os seres mais sábios ali no mundo atual, no mundo físico, é aqueles que beberam menos da água do esquecimento. A palavra aletheia significa, antes de mais nada, exatamente um ato de descobrir, de desvelar algo que estava escondido dentro da nossa mente, a gente passou a lembrar, ok? Traz essa ideia de lembrança, de memória mesmo. A verdade como uma lembrança, como uma reminiscência, sabe? De algo que já aconteceu nesse caminho intermediário, tá bom? Essa é a teoria mais ou menos platônica por trás. Como eu disse, o que acontece aqui, gente? Há um peso enorme por trás disso daqui, né? Dá para perceber logo de cara que existe a teoria da reencarnação por trás, que nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai engolir. Então, há um aspecto meio religioso mesmo. O mito de mesmo é um mito assim que soa muito religioso em vários aspectos, tá? Que é contado lá no final da República. Então, muita gente considera que isso aqui é meio que um acréscimo desnecessário. Não precisava falar sobre isso, né? Agostinho mesmo vai defender, então, que não é necessário falar sobre isso. A gente pode simplesmente falar da iluminação de Deus na nossa cabeça, pronto, acabou, já está tudo resolvido, sabe? É mais ou menos assim. O bem em si que dá a possibilidade de a gente ser capaz de entender as coisas, ok? Há um desenvolvimento em cima disso, tá? Da doutrina da iluminação, que vai aparecer a partir de Agostinho e vai influenciar muito o pensamento medieval, ok? Mas por hora, só para entender Platão não era assim. Platão não é só a questão da iluminação em si, tá? A iluminação vai ser importante para a gente relembrar, tá? De uma coisa lá intermediária de uma vida passada, ok? Intermediária entre uma vida e outra, digamos assim. Vamos prosseguir então na leitura aqui na linha E, ok? Para a gente ver aqui a conclusão que o Platão vai estar seguindo a respeito dessas reflexões, ok? Ele vai dizer: Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis, né, no caso as ideias, certo? E dá ao sujeito que conhece esse poder, que é o sujeito cognoscente, é a ideia de bem, é a ideia do bem. Okay? A ideia lá do bem em si, eterna e imutável. Okay? Entende que ela é a causa do saber e da verdade, na medida em que esta é conhecida. Mas, sendo ambos assim belos, o saber e a verdade, terás razão em pensar que há algo de mais belo ainda do que eles. E tal como se pode pensar corretamente que nesse mundo a luz e a vista são semelhantes ao Sol, mas já não é certo tomá-las pelo Sol, da mesma maneira, no outro mundo, no outro, repara o seguinte, repara neste mundo, mundo sensível, ok? Da mesma maneira, no outro é correto, no outro mundo, certo? É correto considerar a ciência e a verdade, ambas elas semelhantes ao bem, mas não está certo tomá-las a uma ou a outra pelo bem, mas sim formar um conceito ainda mais elevado do que seja o bem, ok? Então, repara que a gente não pode ficar dizendo assim que cada uma das ideias tem o mesmo peso que o bem. A ideia do bem em si é realmente superior a todas as outras ideias e é a causa do nosso próprio conhecimento, aparentemente aí. Isso aí basta para Agostinho, tá? Mas para Platão você ainda vai pressupor ainda uma teoria da reminiscência, como acabei de comentar. Então Glauco vai lá e responde diante dessa afirmação de Sócrates, né? Glauco vai lá e responde: referes-te a uma beleza prodigiosa, se é ela que transmite o saber e a verdade.
mas que os excede ainda em beleza. Pois, sem dúvida, que não é ao prazer que estás a aludir. Para longe vai ao agouro, diz Sócrates, né? Mas observa ainda melhor a imagem do bem. Como? Veja que há um detalhe bem interessante agora. Reconhecerás que o Sol proporciona às coisas visíveis não só, segundo julga, a faculdade de serem vistas, mas também a sua gênese, crescimento e alimentação, sem que seja ele mesmo a gênese. Veja só, gente, nesse ponto nós temos uma afirmação bem curiosa, porque parece que o Sol, apesar de não ser a gênese, né, não dar origem às coisas ao nosso redor. É claro, existe uma série causal diferente, mas o Sol ele meio que proporciona a conservação dessas coisas. Como assim? Veja aí que o Glaucon demonstra ficar um pouco confuso em relação a essa afirmação de Sócrates. Como assim o Sol está meio que proporcionando a gênese sem ser a gênese? É nessa ideia de favorecimento, de conservação, né? Parece que é uma ideia mais ou menos assim que está por trás. Bom, a gente sabe que o Sol permite que as plantas realizem a fotossíntese e tudo mais, né? A vitamina D do nosso corpo. A gente tem vários conhecimentos que estão realmente corretos, né? O Sol realmente proporciona uma série de coisas em termos de alimentação e de nutrição para nós também, em certo sentido. Mas aí ele está perguntando, como assim? Como assim? Eu não entendi o Sol. Aí ele vai lá e diz, logo, para os objetos do conhecimento, dirás que não só a possibilidade de serem conhecidos lhes é proporcionada pelo bem, como também é por ele que o ser e a essência lhes são adicionados. Apesar de o bem não ser uma essência, mas estar acima e para além da essência, pela sua dignidade e poder. Gente, vou ser bem sincero com vocês, quem lê isso daqui, se você é realmente cristão aí, quem estudou filosofia cristã, já logo vê de cara essa coisa aqui, né? Você está falando do bem em si, que está para além, né? Está para além de qualquer essência, de qualquer ser. Né? De que você está falando? De quem você está falando? Em dignidade e poder. Quem está para além de todos os seres em dignidade e poder? Parece que você está falando do próprio Deus, né? Aqui em certo sentido. O bem em si, ok? Parece que o bem em si, de fato, né? Para Agostinho isso aqui vai ser o bem em si mesmo, né? Para Platão, talvez não, provavelmente não. A gente não faz muito sentido falar aqui em Platão, né, que o bem em si seria o próprio Deus. Mas seria uma ideia, no mínimo, suprema, acima de todas as coisas, que é realmente a causa do ser e da conservação do ser das coisas. Repara que as outras ideias e os outros seres só possuem ser ou qualquer essência ou qualquer coisa minimamente porque lhes são adicionados pelo bem em si, que está acima de tudo isso. Ele está acima de tudo isso e está ali como que sendo a conservação de tudo isso, todas essas ideias eternas e imutáveis, e também como que a conservação das próprias coisas sensíveis. Bom, quem já estudou um pouquinho de teologia, principalmente teologia medieval, vai associar logo diretamente essa ideia do bem em si a Deus, tá? Mas é importante a gente tomar um certo cuidado aqui. Realmente em Agostinho, a gente pode supor que esse bem em si era o próprio Deus, mas aqui em Platão a gente tem que tomar um certo cuidado, provavelmente se trata simplesmente de uma ideia que está acima de todas as outras ideias e por isso mesmo é a causa do ser e da essência das outras ideias, ok? As próprias outras ideias só têm qualquer ser, só tem qualquer essência, porque a ideia de bem, que está lá em cima de todas as outras ideias, provocou, né, a própria realidade dessas ideias. Okay? Existe uma ideia suprema, que está acima de todas as outras ideias, e que deu a existência para essas outras ideias menores, que são as ideias de cavalo, de ser humano, de qualquer coisa ao nosso redor. Okay? Mas a ideia de bem é a ideia que está acima de todas. Então é de uma maneira um pouco impessoal ainda. Eu diria, a princípio, impessoal.
soa mesmo assim como se estivesse falando do próprio Deus, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Quem já estudou teologia, toma um certo cuidado aqui, ok? Vamos seguir então com a nossa leitura. Nós temos lá aquele com ar cômico, Glaucon exclamou: valha-nos, Apolo, que transcendência tão divina! E Sócrates responde, né? O culpado és tu, que me obrigas a exprimir a minha opinião sobre o assunto. Aí Glaucon: não pares de maneira nenhuma. Ainda que não queiras ir mais longe, ao menos trata de novo da analogia com o Sol, a ver se escapou alguma coisa. Realmente, são muitas as coisas que eu deixo escapar. Então não deixes ficar nenhuma, por pequena que seja. Suponho que deixarei, e muitas. Mesmo assim, até onde for possível nas circunstâncias presentes, não será por querer que a omito. Tenha cuidado. Imagine então, comecei eu aqui Sócrates, né? Que conforme dissemos, eles, no caso eles aí são o Sol e o bem, ok? Ele, o Sol e o bem, são dois e que reinam um na espécie e no mundo inteligível, ou seja, o bem está reinando lá na espécie e no mundo inteligível, o outro no visível, né? No caso, o Sol está reinando no mundo visível, ok? Não digo no céu, não vais tu julgar que estou a fazer etimologias com o nome. Compreendeste, pois, estas duas espécies, o visível e o inteligível? Aí Glauco responde, compreendi. Sócrates vai lá e diz, supõe uma linha cortada em duas partes desiguais. A partir de agora, através desse diálogo de Sócrates com Glaucon, Platão vai começar a introduzir uma outra analogia que é complementar a essa analogia do Sol, ok? Mas vamos deixar essa outra analogia para um outro vídeo, beleza? Que é a analogia da linha dividida. Vamos encerrar por aqui. Eu acho que já foi bem interessante para a gente poder introduzir a teoria platônica dos dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, ok?